E aí a gente entra numa questão extremamente interessante. Porque dentro, a história da naturopatia, Ricardo, ela não é bonita. É uma história triste. Hoje ela é uma história linda, mas ela, na base dela, foi uma história... Não, vamos reformular um pouco. Historicamente, ela era super respeitada. Mas no século passado, vou contar essa história vale a pena. O que acontece? No século passado, a naturopatia era a medicina. O que é naturopatia? Naturopatia quer dizer medicina natural. Ou seja, a naturopatia é um tratamento com todos os recursos da natureza, que são muito mais do que chás, ainda que os chás sejam maravilhosos, né? Muito mais que ervas medicinais. Como eu disse, vitaminas, enzimas, minerais, suplementos, nutracêuticos, tudo isso, óleos essenciais, tudo está dentro da naturopatia. Então, lá nos idos do século passado, no início do século passado, existiam bilionários, estou falando bilionário, primeiro bilionário dos Estados Unidos, chamado John Rockefeller. Rockefeller era um cara muito rico. Ele era dono da Standard Oil. Para você ter uma ideia, Ricardo, ele simplesmente possuía mais de 90% das refinarias dos Estados Unidos. Você já imaginou o que é isso? É uma loucura. É uma insanidade. Era o ouro negro, né? O ouro negro. Paralelamente a isso, os cientistas, nessa mesma época, no início de 1900, descobriram que era possível sintetizar vitaminas, e bem como descobriram, além de que era possível sintetizar as vitaminas, que era possível acrescentar químicos, digamos assim, uma união com as plantas, com os químicos, o que propiciaria patentear remédios. Rockefeller, então, meu filho, as cifras no olho, falou, meu Deus, mercado totalmente inexplorado, né? Exatamente. Vamos por aqui. Mas, porque ele viu que ele poderia ganhar milhões ao acrescentar químicos nas plantas, nos ativos das plantas que poderiam propiciar determinadas curas e patentear isso, né? E aí, então, ele se deparou com o quê? Com a coitada da naturopatia. Por quê? Porque era simplesmente a maior concorrente dele. O que ele ia fazer? Se todos, quase, sim, 90% dos médicos, mais de 90%, era 100% dos médicos à época, só trabalhavam com medicina natural, que era a naturopatia. E aí, então, ele teve uma ideia. Havia um amigo dele que se chamava Andrew Carnegie, que era dono da Carnegie Foundation, ou seja, Fundação Carnegie, que era um milionário também da indústria siderúrgica. E eles tiveram a ideia de contratar um homem chamado Abraham Flexner, para que ele rodasse em todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos para verificar como que as faculdades estavam, né, se portando. Logicamente, tudo pago, né? O Flexner pago, o estudo pago, tudo pago. Essa viagem dele resultou num relatório denominado, vulgarmente, porque o nome é inglês, é um nome grande, mas relatório Flexner, que é um norte, digamos assim, até hoje estudado por várias faculdades dos Estados Unidos. Dominaram, né? e inclusive várias do mundo. Aí, nesse relatório Flexner apontou que das 155 faculdades, apenas 31 tinham a possibilidade de continuar atuando, e todas elas deveriam se adequar ao modelo que ele queria que existisse, no qual os remédios químicos é que poderiam ser os remédios a serem prescritos. A partir dali, né? A partir dali. As faculdades e os hospitais que se renderam a isso, né, continuaram existindo. Os que não aceitaram, muitos médicos foram presos. A homeopatia também foi rechaçada nessa época, junto com a naturopatia. Olha, a homeopatia, olha que coisa. E no final das contas, o que ele fez? Ele doou $100 milhões para as faculdades.